tema da mensagem é: qual a sua maior necessidade? Qual a sua maior necessidade? Quando eu faço essa pergunta para você, eu tenho certeza que vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Qual a sua maior necessidade? Hein, Júnior? Fala para mim. Qual a sua maior necessidade hoje? Bastante coisa, né? Vamos ler Êxodo. Vamos orar antes, depois a gente já entra direto no assunto. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, nós consagramos diante de Ti este momento. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha trazer revelação, venha trazer luz, que a Tua santa voz venha falar poderosamente a cada um que está aqui. Que o Senhor venha trazer exortação, venha trazer direção. Que nós possamos sair daqui, Senhor, hoje totalmente renovados na Tua palavra, meu Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, desafiados. Sair daqui fortalecidos, Senhor, diante de Ti. Obrigado por este momento, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Êxodo 33, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda. Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor:
Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheças e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim, ao teu povo, de todos os demais povos da face da terra? Até aqui. Irmãos, eu vou voltar no tema. Qual é hoje a sua maior necessidade? Qual a sua maior necessidade agora? Olhando para mim, como você imagina que é a minha maior necessidade? Você vai falar, nenhuma? Não, tem muitas. Se você ganhasse hoje, agora, achasse uma maleta com 5 milhões de reais, só 5 milhões, irmão, produziria uma mudança significativa na sua vida? Mudava a sua vida? E aí, Reginaldo? Quebrava o galho. E aí, Cláudio? Esse do Cláudio respondeu minha pergunta, né, Júnior? E aí, Júnior? E aí? Mais ou menos? Mais ou menos. E aí, Mirão? 5 milhões. Dá para comprar picanha? Que picanha, hein? 5 milhões produziria uma mudança para você, dava para ajeitar? E aí, Ronaldo, 5 milhões dava para ajeitar a vida? Mais ou menos? Se você passasse amanhã, você recebesse a notícia que você passou no tão sonhado concurso. Sabe o sonhado concurso? Se você recebesse a notícia que você passou no tão sonhado concurso. Ou então uma cura, um emprego novo, paz na sua casa. O que hoje produziria uma mudança significativa na sua vida? Qual a sua maior necessidade hoje? Qual a sua maior necessidade hoje? Esse texto me fez pensar nisso. Lendo esse texto, me levou a pensar nisso. A maior necessidade daquele povo não era uma terra. A maior necessidade daquele povo não era riqueza. A maior necessidade daquele povo não era um exército. A maior necessidade daquele povo não era ter muito poder. Mas a maior necessidade daquele povo era a presença de Deus. Porque o que me chama a atenção é o desespero que aquele povo fica quando Deus diz que não vai com eles. E uma frase que Moisés diz aqui no verso 16, por isso que eu fiz questão de ler até o verso 16. Vamos ler de novo o verso 16, quer ver? Olha o que ele diz aqui no verso 16. Como se saberá que eu
e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Quem vai poder distinguir nós dos demais povos se o Senhor não estiver conosco? Ou seja, Senhor, a sua presença em nós faz toda a diferença. Mas, meus irmãos, presta atenção. Existe um contexto para isso. Eu estou contando a história do final. Eu comecei do final. No capítulo 32 é que começa tudo. Era uma vez um povo, um Deus e um líder chamado Moisés. Este líder chamado Moisés sobe e fica ausente 45 dias. E este povo perde a cabeça. E este povo que perde a cabeça pega todos os adornos, enfeites e joias que pegaram como despojo do Egito e pega Arão, que Arão era ourives, e falou: Arão, Moisés já era, Moisés morreu, Moisés não volta mais, e nós precisamos de alguma coisa, um Deus, uma imagem, alguma coisa. Faz para nós um Deus, faz alguma coisa para nós. E Arão pegou todas as joias do povo, e Arão fez o que para eles? Um bezerro de ouro. E Deus, vendo aquilo, falou: Moisés, o teu povo, olha lá, o teu povo está doido. Teu povo está doido, Moisés. Vai lá, porque senão eu vou riscar eles. Mas, meus irmãos, Moisés desce e acontece aquilo tudo que aconteceu, e ele quebra as duas tábuas, e aí nós caímos no verso 33. Chegando no verso 33, aqui quando nós começamos a ler, Deus dá a ordem para Moisés, e é exatamente aqui que nós vamos começar nossa conversa. Moisés desce do monte, e Deus dá ordem para Moisés, e Deus fala para Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi de juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. E aí ele diz: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas aí é que está. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Amém, irmãos? Presta atenção. Aquele povo sabia, aquele povo tinha a certeza que a maior necessidade deles era Deus. Mas nós observamos que no contexto de vida deles, no contexto que eles estavam vivendo, eles caíram em idolatria. Eles caíram diante de coisas tão insignificantes. Eles não souberam esperar.
Você vê Deus falando aqui, ó. Se eu for com ele, ó, cadê? Verso. Se eu for com eles, eu os destruirei, porque são um povo obstinado. São um povo obstinado. Deus diz que não podia mais andar com eles. Presta atenção, irmãos. A maior desgraça na vida de uma pessoa é quando Deus não pode mais andar com ela. Nós sabemos qual é a nossa maior necessidade. Mas nós devíamos saber que a nossa maior necessidade é a presença de Deus. Nós devíamos saber que a nossa maior necessidade é a presença de Deus. Esse texto conta para nós, sabe o quê? Que Deus deixou eles, a presença de Deus deixou eles. Deus fala o seguinte para eles. Esse texto nos conta o seguinte: que eles iam ter um anjo, que eles iam ter uma terra, que eles iam vencer as batalhas, que eles iam ter prosperidade. Mas esse texto nos conta que eles choravam, porque eles queriam a presença de Deus. Se fosse hoje, sabe o que ia acontecer? Ia ter gente pulando de alegria, porque ia ter um anjo. A Bíblia diz em 2 Reis 19:35, se não me falha a memória, que um anjo derrotou 180 ou 185 mil, se não me falha a memória, homens do exército assírio. Um anjo. Um anjo. E o texto que diz, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, com fartura, prosperidade, um anjo guerreando. Deus prometeu tudo isso. Isso é hoje. Aleluia. É de Deus. Mas aquele povo queria, sabe o que, meu irmão? A presença de Deus. Eles queriam a presença de Deus. A presença de Deus. Eles queriam a presença de Deus. Nós perdemos a referência de que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos de tudo, mas esquecemos que nós precisamos de Deus. A gente chora porque precisa das coisas, mas a gente precisa de Jesus. Quando foi a última vez que você teve tempo com Deus? Quando foi a última vez que você teve tempo com Deus? Quando foi a última vez que você chorou porque não teve tempo com Deus? Irmãos, nós precisamos ter tempo, nós precisamos de Deus. A gente precisa nós precisamos ser desesperados por Deus. Existem duas coisas que atrapalham nossa comunhão com Deus, que estão aqui, no capítulo 32 e no capítulo 33. A primeira coisa são os ídolos. E aqui no capítulo 32 é o bezerro. Eu me lembro até hoje, a palavra que eu entreguei a minha vida para Jesus. A palavra que eu entreguei a minha vida para Jesus foi Êxodo 32 sobre o bezerro de ouro. Eu lembro até hoje. Os ídolos, nós precisamos jogar fora todo o ídolo da nossa vida. Os ídolos fazem com que a presença de Deus diminua nas nossas vidas. Mas presta atenção.
devagar. Os ídolos fazem com que a presença de Deus diminua na sua vida devagar. O ídolo toma o lugar de Deus na sua vida sutilmente. Não é de uma hora para outra, é sutil. Você não sente. Não é de uma hora para outra, é devagar. É negociando. O ídolo, o bezerro de ouro, ele tem cara de inocente. Ele tem cara de que não faz mal. O bezerro de ouro, ele tem cara de que, sabe assim, isso não tem problema. O ídolo, ele vicia. O ídolo vicia. O ídolo vicia. Presta atenção, o ídolo, ele é sutil, porém, ele tem que ser tirado drasticamente da sua vida. Moisés tirou o bezerro de ouro drasticamente do acampamento. O ídolo tem que ser tirado, o bezerro de ouro tem que ser tirado drasticamente da sua vida. O ídolo tem que ser tirado drasticamente da sua vida. E em segundo lugar, Êxodo 33, 5. Êxodo 33, 5. Olha o que diz. Vamos ler o 4 também, o 4 e o 5. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Verso 5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Sabe qual é a segunda coisa que atrapalha a sua comunhão com Deus? Os seus enfeites. Os seus enfeites. Presta atenção, no verso 4, diz que o povo começou a chorar e ninguém usou enfeite. Então o povo começou a chorar, se arrependeu e tirou os enfeites. E no verso 5, Deus falou que o povo era um povo obstinado e mandou o povo tirar os enfeites. Os enfeites está totalmente ligado ao objeto de adoração do bezerro de ouro. Então os enfeites têm que ser tirados. Os enfeites era aquilo que estava afastando o povo de Deus. Os enfeites, presta atenção, por um momento, era a bênção de Deus na vida daquele povo. Os enfeites eram os despojos. Era aquilo que o povo trouxe de bênção para eles do Egito. E aquilo se transformou na vida deles objeto de adoração. Era necessário o povo romper. Era necessário o povo romper. Se o povo não rompesse com os enfeites, com aquilo, Deus não andaria com eles. Era necessário o povo romper. Presta atenção, meu irmão. Você precisa romper com os seus pecados. Você precisa abrir mão. Isaías 59, verso 2.
mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ah, mas pecado é pecado, não importa onde, não importa o ano. Pode ser em 2028, 2029, 1980. Pecado é pecado e ponto final. E detalhe: o pecado não é natural na vida do cristão. Ok? Na vida do cristão, o pecado não é natural. Para sair do pecado é necessário duas coisas. Duas coisas que terminam com a palavra mento: rompimento e arrependimento. Rompimento e arrependimento. Talvez você esteja aqui e você não esteja vivendo. Você fala assim: ah, mas a minha vida com Deus não está indo. Sabe por quê, meu irmão? Existe muito ídolo na sua vida. Existe muito ídolo na sua vida. Talvez você esteja aqui e você precise romper com o pecado. Aquele povo ficou desesperado, arrancando os cabelos, porque Deus, não, mas eu quero que Deus vá comigo. Mas Deus falou o seguinte: Deus foi, presta atenção, Moisés, vai o anjo, eu vou passar o rodo no povo todinho, vou passar o rodo no Jebuseu, vou passar o rodo, vai lá, a terra está lá, tem mel, tem tudo, tem prosperidade, vai lá, está tudo lá. Deus abençoe não, vai lá. Está lá, Moisés, pode ir, está limpo o caminho. E aquele povo conhecia a Deus, hein? Porque no deserto tinha uma nuvem. No deserto tinha uma nuvem, de dia. À noite tinha o quê? Eu não conheço. Alguém já teve experiência de conhecer o deserto aqui? Alguém já conhece o deserto? Dizem que é calor de 50 graus, não sei. Mas então a nuvem, ela, quando está muito calor, o que dá uma diminuição é a nuvem, né? Então a nuvem está lá, E à noite no deserto é frio. Quem sabe que frio, né, irmãos? Frio é frio, né, Valdo? Frio é frio. Então a coluna de fogo, esquentando o povo. O povo sabia, o povo usufruía da presença de Deus. O povo ficou 45 dias sem a presença de Deus. E já pirou a cabeça. O povo sabia o que era a presença de Deus. O povo sabia o que era andar na presença de Deus. Talvez você esteja aqui hoje. Você já andou com Deus. Você sabe o que é andar com Deus. Talvez por algum momento na sua vida, por algum deslize, você está no piloto automático hoje. Você está andando. Sabe andando? Sabe andando? Estou andando. Como é que você está andando? Eu estou andando. Estou andando. Eu quero te falar algo. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada.
Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Irmão, eu quero a presença de Deus na minha vida. Irmãos, o mundo está esperando você ter a presença de Deus na sua vida para você se levantar. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Oh Jesus, presta atenção, meu irmão. Eu não preciso de nada material. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Sabe o que Itaquera precisa? Itaquera precisa de Jesus. O bairro onde você mora, a rua onde você mora, precisa de Jesus. E para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos deixar de lado as nossas vaidades. E o melhor dia é hoje. A mesa está posta. É dia de nós nos arrependermos. É dia de nós nos arrependermos. É dia de nós nos levantarmos. É dia de nós nos enchermos do Senhor. Qual a sua maior necessidade? Qual a sua maior necessidade? Feche seus olhos, curva sua cabeça.